Começando o treino então com essa variação de JM Press, que basicamente é uma variação excelente para você enfatizar a cabeça lateral e medial do seu tríceps, que não tem segredo. Ao invés de você pegar um banco, colocar lá no Smith e realizar todo o setup para realizar um JM Press convencional de alta estabilidade, o que você pode fazer é simplesmente numa máquina de supino reto, e aí você abaixar o banco e colocar os seus punhos na altura do seu pescoço. O que vai acontecer é que você, em vez de realizar esse movimento de abdução e adução de ombro, você vai ignorar totalmente o ombro e focar apenas na flexão e extensão de cotovelo. Então você vai descendo o movimento, vai realizando a excêntrica, flexionando totalmente o cotovelo. E aí na concêntrica você faz a mesma coisa, só estender o cotovelo. Então não tem muito segredo. Como é o primeiro exercício do treino, eu realizo de 2 a 3 séries de aquecimento. E aqui também, como a estabilidade é alta, a padronização do movimento é mais fácil também, você tem uma capacidade de progressão de carga, de ter uma estabilidade para produzir mais força, nós conseguimos trabalhar numa zona um pouco menor de repetições, sem perder estabilidade, sem exigir de equilíbrio de músculos secundários para estabilizar o movimento. Então esse exercício eu sempre realizo na faixa de 4 a 6 repetições. Às vezes, quando eu progrido, eu acabo realizando 7 a 8 também, mas eu já aumento o peso e volto para a faixa de 4 a 6. Então basicamente seria isso. Bom, então como nesse treino de troncos eu não tenho tantos músculos para ser enfatizado, eu já vou aí para a demanda de músculos, de exercícios na qual demandam muito mais do sistema nervoso central, na qual eu vou ter uma demanda cardiovascular também bem maior, e exercícios na qual, se eu deixar para o fim do treino, realmente eles serão totalmente prejudicados, e provavelmente, como eu vou estar com motivação menor, percepção de esforço mais alta, ou eu vou pular ou simplesmente vou realizar de uma forma bem menos eficaz. Então basicamente agora seria o agachamento pêndulo, não tem muito segredo. Aqui é um exercício excelente para você que quer maximizar o crescimento do seu quadríceps, porque ele vai aumentando o grau de flexão de joelho com o passar da fase excêntrica. Muitas máquinas, principalmente algumas de hack, o que elas fazem é que elas aumentam a flexão de quadril ao invés de aumentar a flexão de joelho, trabalhando ainda mais o seu glúteo. Então essa máquina de agachamento pêndulo, principalmente quando você coloca os pés mais embaixo na plataforma e realiza com amplitude completa, vai ser um exercício absurdo para o quadríceps. Bom, terceiro exercício do treino, eu vou para essa rosca Scott, sem segredo nenhum, o melhor exercício na minha opinião pro bíceps braquial e pro braquial também. A rosca Scott, ela vai enfatizar um pouco mais o braquial, porque estamos treinando com o ombro flexionado e isso aumenta a alavancagem do seu braquial, porém ainda assim é um exercício excelente. E se tiver um perfil de resistência descendente, aí nem se fala em um exercício absurdo. Se você fizer com halteres ali, com o banco inclinado em 60 graus, 45 graus, você tá perfeitamente bem também, é um exercício S-tier pro bíceps. Lembrando, você não precisa subir completamente na concêntrica, basicamente, porque essa é a função do seu braco radial. Depois que você passa de 90 graus de flexão de cotovelo, o seu braco radial vai comandar muito mais o movimento do que o seu bíceps. Então o que eu recomendo é você estender completamente o seu cotovelo na fase excêntrica, ou pelo menos deixar 20 graus ali, que é basicamente onde começa a alavancagem do seu bíceps, e finalizar o movimento em 90, 80 graus de flexão. Bom, e falando em braco radial, já vamos pro próximo exercício, que basicamente seria a rosca inversa com amplitude totalmente limitada. Aqui, quando realizamos a pegada pronada, que seria a rosca inversa no caso, nós limitamos muito o trabalho do bíceps. E ainda mais quando limitamos a amplitude de 90 graus de flexão de cotovelo até o fim do movimento, aí sim que basicamente podemos dizer que o bíceps nem trabalha direito nesse movimento. Então podemos, de certa forma, dizer que é um movimento totalmente isolado para o braco radial, por 2 motivos, tanto pelo movimento apenas ser realizado da parte meio-fim do movimento, né, iniciando o movimento aqui e finalizando aqui, mas também pela pegada pronada. Bom, agora voltando para o treino de pernas, eu vou realizar uma cama flexora, exatamente uma flexão de joelho, vai trabalhar todos os músculos do meu posterior de coxa, porém com uma ênfase muito maior na cabeça curta do bíceps femoral, enquanto uma cadeira flexora ia ter uma ênfase maior no semimembranoso, no semitendinoso e na cabeça longa do bíceps femoral. Aqui é um exercício que, claro, se você tem apenas uma opção de exercício para o seu posterior de coxa, eu realizaria a cadeira, porque ela vai enfatizar melhor, vai trabalhar com mais alavancagem e mais músculos. Bom, agora falando sobre minhas séries de aquecimento, eu começo sempre com 50% da carga, isso quando é um exercício na qual não tem tanta demanda do sistema nervoso central, e eu já basicamente realizei exercícios anteriores no treino, aí eu faço apenas uma série de 50% da carga na qual eu vou utilizar para 3, 4 repetições e mais uma série com 80 a 90% da carga na qual eu vou utilizar para 1, 2 repetições. Muito importante com que vocês pelo menos realizem, se for para realizar apenas uma série, tá tudo bem também, coloca ali 80 a 95% da carga na qual você vai utilizar na sua série até a falha e você realiza de 1 a 2 repetições. Não é para você chegar até a falha, não é para você ficar depois da série ofegante, apenas realiza essa série, descansa 2 minutos ou até 90 segundos, porque você chegou bem longe da falha e já pode realizar sua série válida sem problema nenhum. Eu descansaria 2 minutos, mas enfim, fica totalmente
sempre a seu critério, a depender do tempo que você tem para passar na academia. Bom, enfim, não tem muito segredo também. Basicamente finalizei o meu treino, realizei a cadeira extensora, realizei também o panturrilha. Para vocês que não sabem, eu realizo panturrilha de uma forma muito diferente do que a maioria das pessoas realizam. Eu foco muito mais na dorsiflexão do que em si na flexão plantar, que é a função principal dos seus gastrocnêmios e do seu sólio. A panturrilha, ela vai se beneficiar muito mais quando você enfatiza muito a dorsiflexão ao invés de enfatizar a flexão plantar. Então vamos imaginar que isso aqui é a panturrilha e toda vez que você contrai a panturrilha, que seria o movimento de flexão plantar, onde você fica na ponta do pé, a sua panturrilha por completo vai trabalhar, tanto o sólio e tanto os gastrocnêmios. Porém, a sua panturrilha, seus gastrocnêmios, que são os músculos mais importantes a serem treinados porque são os mais fáceis de crescer, eles perdem a alavancagem basicamente aqui, em 90 graus, na posição neutra. Então, o mais inteligente é você focar muito mais no alongamento, na dorsiflexão e alongar o máximo possível e se puder passar de 2 a 3 segundos nessa fase de alongamento para você realizar a fase concêntrica apenas até 90 graus e já voltar novamente para a sua fase de alongamento. É basicamente assim que eu realizo, assim como vocês podem ver. Eu subo um pouquinho a mais de 90 graus, que é o que eu recomendo vocês fazerem. Não recomendo vocês ficarem subindo muito, não tem porquê, não tem motivo nenhum. Seu gastrocnêmio ele vai perder a alavancagem, tudo bem, o seu sólio ele ainda pode ter um pouquinho de alavancagem, mas ele também vai ter uma vantagem absurda em ser trabalhado com alongamento. Você não deve focar 100% do seu treino nos sólios, ele já é trabalhado perfeitamente com os joelhos estendidos. Se você quiser colocar uma variação com o joelho flexionado, tudo bem, basicamente seria isso. Bom, vocês lembram que eu comecei o treino com o Jamie Press, que é um exercício multiarticular do meu tríceps, que vai trabalhar apenas a cabeça lateral e medial do meu tríceps. Como vocês podem ver, eu realizei uma extensão de cotovelo na polia e é um exercício excelente. Se você quer enfatizar ainda mais a cabeça longa do seu tríceps, basta trabalhar com qualquer variação e treine com o cotovelo ao lado do tronco de forma monoarticular, assim como eu estou realizando aí no vídeo, não tem segredo nenhum. Importantíssimo que você tenha um exercício como esse. E eu sempre recomendo você dividir o seu volume entre um exercício monoarticular e um multiarticular. Um monoarticular com o cotovelo ao lado do tronco, com estabilidade, exercício completamente padronizado também, e também uma outra variação multiarticular para você dar uma ênfase um pouco maior na cabeça medial e lateral. Assim você está trabalhando o seu tríceps por completo, e se você repetir esse mesmo treino de 2 a 3 vezes por semana, você está maximizando o potencial de crescimento. Claro, é só você dividir o volume aí corretamente, não tem segredo nenhum, e basicamente seria isso. E aí vocês ficaram com o treino completo de membros. Lembrando, tronco e membros não é a minha divisão, eu não faço torcilímbres, porém eu gravei para vocês porque muitas pessoas me pedem como montaria um treino de tronco, como montar um treino de membros perfeitamente, da forma mais científica possível. Teria algumas alterações que poderiam ser feitas, porém se você simplesmente copiar esse treino, copiar esses exercícios com o seu volume, com a sua forma de treinar e com a sua ordem, com a sua sequência, para você enfatizar os seus grupamentos musculares, você vai basicamente maximizar o crescimento, você vai estar treinando da forma mais maximalista, com o maior potencial possível de crescimento que a sua genética te permite. Então basicamente seria isso. Minha divisão é a full body de assim e não, com uma série por exercício, com uma grande variedade de exercícios. Eu acredito que essa é a melhor divisão possível no papel, porém é que mais se encaixa também na minha rotina. Se você quiser também realizar full body, é excelente também, porém tronco e membros é uma divisão muito boa, porém ela tem algumas desvantagens em relação ao full body, e isso é inegável. Porém, se você vai manter uma boa constância ao longo dos meses, ao longo dos anos, com essa divisão, continuando progredindo carga, coisa que você talvez não faria num full body, que você precisa de uma rotina que te permita mais ter uma constância maior, aí tudo bem, aí você realmente pode se beneficiar muito mais de um tronco e membros, de um upper lower, qualquer divisão metade do corpo, anteriores e posteriores, ponto fracos e ponto fortes, enfim, não importa. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quer acesso ao protocolo 10%, que basicamente seria um PDF, um guia completo dentro de um mini e-book para você finalmente chegar nos 10 a 14% de BF da forma mais rápida e otimizada possível, o link tá aí na descrição e nos comentários fixados. Muitas pessoas realmente estão conseguindo se beneficiar. Se você realmente ler tudo, colocar tudo em prática, ou pelo menos 80, 90% do que é falado, é impossível, é fisiologicamente impossível você não chegar nos seus resultados, você não chegar em 10 a 14% de BF e começar um main gain e começar a ganhar massa muscular a partir daí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me siga no Instagram para a caixinha de perguntas, mais proximidade, realmente conteúdos embasados cientificamente, porque é só começo, rapaziada, vamos pra cima, vamos mudar a forma de treinar, vamos mudar a forma de fazer dieta, entre inúmeras outras coisas que eu quero introduzir aqui nesse canal também. Então é isso, rapaziada, tamo junto, vamos pra próxima.